Bom, que legal poder começar mais essa live aqui com vocês agora de manhã. Um prazer dessa companhia e a gente aí apoiando uns aos outros, né? Criando a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Muito bem, comunidade, vamos em frente. Gente, uma alegria poder estar aqui. Que legal que a gente está com um monte de gente lá no Velox também, acelerado, todo mundo ali fazendo suas atividades, tracionando seus negócios para frente. Parabéns, tá? Estou muito orgulhoso de vocês. E aqui na comunidade, claro, a gente vai se ajudando, vai se apoiando aqui com conteúdo. Hoje nós vamos ter um tema muito legal, né? Vamos falar aí como lidar com a rejeição nas vendas. É verdade, não é objeção nas vendas, não, é rejeição. É quando o cliente te diz não, o que você faz a partir dali? Como é que a gente evita essa dor do não? E por aí, a gente vai caminhando junto com o nosso conteúdo, sempre convidando vocês para fazerem parte da nossa comunidade Vamos em Frente. Se você não está seguindo a nossa comunidade ainda, não é membro da nossa comunidade ainda, quando terminar a live, você pode correr lá no meu site, arturgalvão.com.br, botar lá seu e-mail para poder fazer parte da comunidade, ou tem um link aqui na minha bio também, é só clicar e eu vou ter o maior prazer de ter você junto com a gente aqui. Lembrando que toda segunda-feira eu mando um e-mail para o pessoal ativando a semana ali com algumas atividades, reflexão aí, conteúdo para poder iniciar a semana. E sexta-feira a gente dá uma paradinha aqui no Instagram às 7h30 da manhã para poder aprofundar um pouco mais esses assuntos, para a gente poder criar ainda maior na vida da gente. E eu estou aqui para poder ajudar vocês, tá bom? Gente, vamos lá, vamos começar então o nosso tema. Vamos falar aí um pouquinho sobre como lidar com as rejeições nas vendas. Algum de vocês que está aqui acompanhando a gente já levou um belo de um não de um cliente? Alguém já teve um cliente que falou assim, não, não vou querer não. Ou até às vezes a rejeição não é nem o cliente que optou por não comprar de você não. Às vezes é aquele cliente que acabou de derrubar um contrato seu, né? Ele cancela um contrato, fica um sentimento ali. Como é que você lida com isso? Como é que você faz isso na sua vida? Ou às vezes uma expectativa que você tinha de alguém que você queria muito que te atendesse, alguém que você queria marcar uma reunião, e essa pessoa está te enrolando, essa pessoa não arranja um horário para você. Como é que você se sente quando você está ali aberto para poder fazer um contato com alguém e essa pessoa não te dá um retorno, essa pessoa diz que não tem tempo para você? Como é que você lida com esse sentimento? É muito interessante esse tema da rejeição. Não sei se vocês têm passado por isso ou conhecem alguém que tem passado por isso. Mas a rejeição, ela acontece. Lembra sempre que eu falo aqui para vocês que o ápice do amor é o compromisso e o ápice da dor é o apego? O ápice do sofrimento é o apego. Quando a gente está muito apegado a uma ideia, a gente começa a sofrer sobre isso. E a gente, quando a gente leva uma proposta de venda para as pessoas, a gente leva também nossas expectativas. A gente está projetando as nossas expectativas no coitado do cliente, que está lá vivendo a vida dele. Ele não está inteirado com o que a gente está fazendo, o que a gente está exatamente esperando dele. Ele sabe que para ele é uma coisa natural. Você foi lá, ofereceu, e se ele quer, tudo bem. Mas se ele não quer, não. Para ele está tudo bem. Mas a gente já criou um conjunto de expectativas, projetamos, né, arremessamos essas expectativas no cliente e quando a gente leva um não, quando esse cliente fala pra gente que não é por aí, ou quando ele cancela um contrato, etc., os exemplos que eu dei, a gente às vezes continua apegado naquilo ali. É como se a gente não quisesse deixar aquela ideia ir embora. É mais ou menos como se morresse um ponto de vista. Faz sentido para você que a rejeição nas vendas é a morte de um ponto de vista? Você tem que lidar com a morte de um ponto de vista, a morte de uma ideia que você tinha de como as coisas poderiam acontecer. E às vezes quando a gente sente isso, quando a gente tem esse sentimento, claro, o primeiro passo é realmente lidar com esse luto, viver esse luto, experimentar esse luto. A gente conhece, né, as 5 camadas ali do luto, de como é que a gente lida, como é que a gente sente e vive esse luto. A primeira camada que é a camada da negação, depois a gente tem uma camada ali da revolta, depois a gente tem uma camada da barganha, depois entra na camada da tristeza, aí a gente vai vivendo esse luto, para só então a gente começar a entrar na fase da reflexão, para depois a gente ter a aceitação. Então essas fases que a gente fala que são as fases para a gente poder viver o luto, né? Às vezes a gente não faz isso nas vendas. Às vezes o cliente diz não para a gente e a gente fica preso em uma dessas fases. E o que eu quero trazer para vocês é que geralmente quando a gente fica preso em uma dessas fases, significa que a gente está deixando de ser
de lidar com a situação de uma forma madura. Quando a gente fica preso numa dessas camadas, a gente está indo lá para o nosso eu infantil, aquele eu de amor incondicional, que quer ser amado, que quer ser aceito pelo grupo, que quer ser, que resiste, né? Vai bater o pezinho ali quando a gente sofre uma rejeição nas vendas. Faz sentido para você? O que eu quero passar para vocês, gente, aqui muito rapidamente, é que não tem uma resposta única para isso. Tá? O que eu vou dizer aqui hoje, eu vou compartilhar com vocês um ponto de vista, mas não tem uma resposta única de como que você lida com essa rejeição. Mas eu quero te ajudar com alguns pontos de vista para você sair dela mais rápido. Eu não estou dizendo que você não vai sofrer quando o cliente te disser não, mas eu quero te ajudar a sair desse sofrimento o mais rápido possível, para a fila anda, para a gente poder tocar o barco para frente e fazer os nossos resultados. Algum de vocês aí já viveu esse luto da rejeição nos últimos, vamos botar aí, no último mês, ou nos últimos 60 dias, vamos botar 60 dias aqui de prazo. Digita eu, se algum de vocês aí viveu a experiência de ter um não na sua vida, baseado, né, nos clientes, mas um cliente te disse não para alguma proposta sua nos últimos 60 dias. Como é que você lidou? Como é que você trabalhou isso dentro de você? Como é que você experimentou isso na sua vida? Você saiu disso rápido ou saiu disso devagar? O não faz parte, a gente sabe, né? O Flávio Augusto da Silva, inclusive, fala que o não é uma estatística. Então, por quê? Porque ele criou mecanismos, e eu vou falar um pouco sobre isso, de defesa, para poder não fazer esse não te desencorajar, te desmotivar. Às vezes esse não leva a gente para uma fase em que a gente fica sem vontade de fazer as coisas. Pô, um não tudo bem, mas 2, 3, caramba, eu só levo não, estou há 60 dias levando não, acho que eu nem vou fazer a próxima proposta, ou eu perco a minha convicção, e a sua convicção move a decisão do seu cliente. Então, quando esse não tira a sua convicção, é criptonita, ele está tirando o seu superpoder. Por quê? Porque o seu superpoder de empreendedor é a sua convicção. Quanto mais certeza você tem, quanto mais motivado você tem, você faz dar certo. Mas quando vem muito não e você tiver uma dificuldade em lidar com esse não, aí você agora está desacreditado. Você fala, pô, será que eu sou bom mesmo? Será que o que eu estou fazendo é bom mesmo? Às vezes você tem um produto incrível, uma proposta incrível, mas você está rodando uma história na sua cabeça de, será que eu sou bom o suficiente? Será que as pessoas vão me aceitar? Será que esse cliente não está pensando alguma coisa sobre mim que ele não quer me dizer? Faz sentido para você? Então vamos lá. Eu vou passar aqui alguns pontos de vista para vocês. Eu listei alguns bem legais aqui para a gente conversar. Como eu falei, eu não sou o dono da verdade, mas eu quero te ajudar a expandir a sua visão disso. Eu falo que quando a gente resolve uma coisa simples, de uma forma simples, nós somos espertos. As pessoas que estão ao redor da gente falam, pô, esse cara é um cara esperto, porque ele pegou uma coisa simples, resolveu de uma forma simples. Quando a gente pega um problema simples e resolve de uma forma complexa, agora parece que a gente é meio tonto, né? As pessoas que estão em volta, a gente mesmo, às vezes, pô, por que eu compliquei isso, gente? Às vezes a gente tem uma coisa tão simples na vida da gente e a gente transforma aquilo num problemão, né? Meio que fazendo um monte uma montanha, uma tempestade em copo d'água. Então, a tempestade em copo d'água é você tentar resolver de forma complexa algo que pode ser simples. Quando a gente resolve de forma complexa, uma coisa complexa, aí parece que a gente é inteligente, né? Se chegar alguém agora com a cura do coronavírus, de uma vacina desenvolvida num laboratório com bilhões de dólares envolvidos nessa pesquisa, faz todo sentido. Eles falam, legal, pô, esses caras são bons, hein? Esses caras são inteligentes, eles conseguiram achar a cura para o coronavírus ali. Agora, olha que sacada. Quando a gente resolve um problema complexo de forma simples, agora nós somos geniais. Você quer ser visto como um gênio no seu mercado? Vocês vão lembrar dos episódios lá de MacGyver. Quem já assistiu, acho que não é da época de vocês, né? Mas na minha época tinha um seriado chamado MacGyver. Era um cara que ele conseguia resolver de forma simples problemas super complexos. Às vezes era uma ameaça para o mundo e ele juntava ali um rolo de papel higiênico, um prego, um pedaço de barbante, fazia uma bomba, resolvia lá o problema. A Alicia está sugerindo aqui para quem assistiu MacGyver digitar eu aí. Eu assisti. Né? Digita aí eu, que eu vou saber se você assistiu o MacGyver. Então, o MacGyver tinha isso. Às vezes são as pessoas que a gente fala, gente, isso foi um milagre. O que é um milagre? Né? Se a gente puxar um pouquinho aí para a área até religiosa, o que é um milagre? Alguém que resolveu de uma forma simples um problema complexo. Ressuscita o morto, faz a pessoa andar. Então, para aquela pessoa, ele pareceu muito
Faz sentido que essas pessoas que resolvem de forma simples os problemas complexos, eles criam um nível de admiração das pessoas que estão em volta? Essa pessoa é genial. Se aparecer alguém hoje no mercado e disser que se você comer 2 maçãs e tomar um paracetamol, você está imune, descobriu, né, que se você comer 2 maçãs e tomar um paracetamol, você está imune ao coronavírus, essa pessoa é um gênio, ele vai ganhar um Nobel, porque ele conseguiu resolver de forma simples um problema complexo. Porque o que as pessoas esperam é que a gente resolva de forma complexa um problema complexo. Algumas empresas até têm um posicionamento de tentar criar dificuldade para vender facilidade. Já ouviu falar disso? Era uma coisa simples, às vezes a gente fala muito isso na informática, né? Que o computador ele veio para poder resolver problemas que a gente nunca teve. Ele veio para transformar em complexo uma coisa que a nossa vida antes era tão simples, a gente nem precisava disso tudo. A gente antes não precisava, a gente vivia sem fazer live, a gente vivia sem mandar tantos e-mails, a gente vivia sem fazer tantas reuniões, a vida era feliz, ninguém era menos feliz por causa disso. Mas hoje a gente cria esses sistemas de expectativas, né? Outra coisa que é muito normal, que a gente vê na parte das vendas, quando tem a rejeição, quando o cliente diz não, é a pessoa que está do lado de fora fala assim, cara, supera isso, cara, não liga para isso não. Poxa, se eu tivesse no lugar dessa pessoa... Gente, a gente nunca vai estar no lugar dessa pessoa. Porque essa pessoa é essa pessoa, ela é única, ela tem um ponto de vista único dela. E aí quando você fala para si mesmo, ou fala para alguém que acabou de receber um não, está sofrendo por causa da rejeição nas vendas, fala, supera isso. Se fosse simples assim, ele já tinha feito, ele precisava da nossa opinião. Não precisava de alguém dizer para mim, Arthur, cara, não dê valor, não dê tanto valor a quem não te dá valor. Pô, isso é um conselho interessante, mas ele não resolve o problema. Por quê? Imagina, grava essa. O nosso conjunto, nosso repertório de experiências é como se fosse um instrumento de cordas. Então, por que ele é um instrumento de corda? O instrumento de corda é que quando você dá um estímulo naquela corda, ela reverbera o som. Faz sentido para você? E é como se a gente fosse ao longo da nossa vida criando esse repertório de experiências, construindo a nossa harpa. A harpa é aquele instrumento, né, que é famoso aí dos cupidos, né, de usar as harpas. Então, ele é um instrumento de múltiplas cordas. Cada experiência que a gente vai vivendo, ela cria essa corda emocional. E essa corda fica ali guardada, quietinha com a gente. E às vezes o não que o cliente deu pra gente aciona uma corda emocional dessa que ela vai reverberar. Eu não consigo simplesmente ir lá e mandar parar de sofrer. Por isso que não adianta a pessoa dizer, cara, não liga pra isso não. Não liga pra isso não, seria cessar o som. Mas a gente não consegue. Essa corda ela está reverberando o som. A gente tem que entender que a gente pode assim se afastar desse som para poder não ficar ouvindo ele de forma tão alta, mas toda vez que acontecer um estímulo, a tendência é que essa corda seja ativada. Por que eu estou falando isso para você? Porque geralmente essa corda ativada na rejeição tem a ver lá com a nossa infância, tem a ver lá com a nossa primeira infância. Alguma coisa que a gente esperava, alguma dor que a gente viveu. Não estou dizendo sempre, tá, gente? Mas eu estou dizendo para você vasculhar um pouquinho mais, criar mecanismos de defesa, ou seja, ter pessoas perto de você que te ajude a vasculhar o seu sistema de crença, principalmente as crenças que foram formadas lá na sua infância. Porque provavelmente o seu medo de levar um não, ou a dor que você sofre quando leva um não, é a dor de alguma coisa que ficou gravada, é uma corda da sua harpa que está gravada, estava lá quietinha e que foi ativada, ela foi estimulada. O não do cliente deu um tava naquela corda ali e aí reverberou uma coisa que você achava que você não estava precisando sentir mais. Porque as nossas experiências como adultos, elas já não conseguem mais reverberar nesse mesmo sentido. A gente lida, o adulto ele coloca tudo em perspectiva. A gente consegue lidar com isso. Toda vez que você sofrer, que você estiver apegado, tem alguma coisa lá do seu eu infantil que não está conseguindo lidar muito bem com isso. Faz sentido para você que o nosso repertório de experiências é um instrumento de cordas? É como se a gente construísse uma harpa da nossa vida? E essas coisas que são ativadas, esses sofrimentos são ativados por coisas que estão lá atrás. Essas cordas já existiam dentro de você. Porque se você não tem um significado formado para aquilo, aquilo não mexe com o seu emocional. Se acontece alguma coisa na sua vida, mas você não tem um significado para isso, aquilo não mexe tanto com você. Aquilo não te faz sofrer. Provavelmente aquilo que te fez sofrer é porque mexeu em alguma coisa que já estava gravada lá, estava quietinha e que você não sabia lidar. E agora reverberou aquilo para você, aí você vai ter o seu momento de conquistar o luto ali. O Luciano Zorzal, né, falou que
Como saber se o problema é a convicção, o produto ou a abordagem da comunicação? Como saber se o problema... Então, Luciano, lembra que eu falo sempre que tudo na vida da gente, a gente cria, atrai ou permite? Então, tudo na vida da gente, a gente cria, atrai ou permite. Passando desse princípio, ou seja, ou eu intencionalmente fui lá e fiz isso acontecer, ou seja, eu criei isso intencionalmente, ou eu atraí, foi um efeito colateral de alguma outra coisa que eu fiz. Então eu fiz um movimento aqui, aconteceu um outro movimento ali do lado. Esse efeito colateral é uma atração, que a gente chama de lei da atração. Você colocou o foco para acontecer algo e outras coisas alinhadas com esse seu movimento aconteceram. Então isso é a atração. Ou você permitiu, ou aquilo foi uma situação que aconteceu externa, inconsciente, não foi de acordo com a sua vontade, nem com uma ação direta do que você fez, mas você permitiu que isso invadisse o seu universo interior. Então, dentro da sua pergunta de como saber se o problema é a convicção, se é o produto ou se é a abordagem, sempre vai começar no seu sistema de crenças. Sempre vai começar no seu sistema de crenças. Por quê? Porque se for o produto ou a abordagem, você foi responsável por isso. Se foi a sua convicção, você foi responsável por isso. Acho que a questão aqui é muito mais em aonde que está a fonte disso, aonde que está a causa, porque o produto e a abordagem são consequências, são efeitos de algo. O produto é uma expressão de algo, é uma materialização de alguma coisa que nasceu do seu sistema de crença. Né? O Napoleão Hill dizia, tudo que a gente sustenta na nossa mente, a gente materializa na nossa vida. Então, se tem alguma coisa acontecendo ao seu redor, de alguma forma você foi co-criador disso. Isso está baseado lá no seu sistema de crenças. Então, eu diria que o problema, que a causa disso está muito mais alocada dentro do sistema de crenças, da sua convicção em termos das suas verdades internas. Faz sentido? Então, quanto mais você acredita em algo, mais isso materializa na sua vida. O que eu posso te convidar aí para refletir é se essa convicção, se essa certeza, ela é uma certeza consciente ou inconsciente, ou seja, se ela está dentro do seu âmbito consciente ou se ela está gravada dentro de um paradigma, e se ela é uma crença que ela é doutrinada ou se ela é uma crença deliberada. Se você escolheu acreditar nisso, ou se alguém impôs ou você aceitou que essa crença, que essa verdade fosse imposta por alguma fonte externa. Então, começa a olhar dentro desses quadrantes, sabe? Se isso está... O quanto você está consciente das crenças que estão criando essa sua convicção, o quanto que você não está consciente, ou seja, quanto que você identifica que isso é um paradigma. Paradigma é um conjunto de verdade, um conjunto de crenças que estão gravadas no nosso subconsciente, que comandam o nosso comportamento. Isso é muito legal porque a gente não domina o nosso sentimento, a gente não consegue dominar o sentimento, mas a gente domina o nosso comportamento. E aí o nosso comportamento vai mexer com o nosso sentimento. Faz sentido para você? Então, estou parecendo psicólogo aqui falando, gente, eu não sou não, tá? Estou só dando um ponto de vista. Quando eu estou triste, eu não consigo dizer para eu mesmo, para de ficar triste. Eu não tenho esse comando, mas eu posso comandar o meu comportamento. Então eu posso comandar as minhas atitudes. Eu começo a ter atitudes de, por exemplo, de ressignificar aquela experiência. Isso eu consigo fazer. E a partir do momento que eu ressignifico aquela experiência, o sentimento muda dentro de mim. Faz sentido? Para quem está aí na área do coaching, para quem está aí na área da PNL, são dois caminhos muito comuns para ressignificar. Então, o caminho para poder resolver, voltando ali na pergunta do Luciano, uma das habilidades é essa, de ressignificar. Mas para você ressignificar, você tem que ter uma clareza do que aconteceu e o seu sistema de crenças, do que você acreditava, para poder ter desencadeado isso, de como que isso bateu lá naquela sua corda da sua harpa e reverberou alguma coisa que você não está gostando de sentir. Então, como eu falei, a gente não consegue se colocar ali no lugar do outro, porque o outro tem todo um sistema complexo de crenças e de experiências que está muito ligado a isso. Depois eu trouxe aqui um outro ponto de vista sobre exatamente a nossa expectativa projetada no outro. Né? De 0 a 100, quais as chances de todas as pessoas agirem exatamente como a gente gostaria que elas agissem? Nem a gente age como a gente gostaria que a gente agisse, não é verdade? Nem a gente tem esse 100% de plenitude. Como é que a gente vai exigir isso das outras pessoas que estão lá fora? E às vezes nas vendas a gente está isso, a gente está projetando a nossa expectativa no outro e exigindo que ele haja da forma como a gente acha certo. Então, a maior causa hoje dos conflitos no mundo são conflitos de pontos de vista.
Quando as pessoas têm pontos de vista diferentes e uma quer impor o seu ponto de vista sobre a outra. Então uma coisa é você compartilhar ponto de vista, outra coisa é você impor. Você diz, não, esse cara não podia ter falado isso comigo, não podia ter falado assim comigo. Tudo isso está desencadeando, isso significa que você está apegado a um ponto de vista que de alguma forma você exige que o outro pense igual a você. E a chance dele pensar igual a você é muito baixa, né? É muito pequena. As pessoas podem até pensar de forma alinhada com aquilo que a gente está propondo. Mas igual, 100% igual. Gente, até hoje a gente tem a digital, né? Porque a digital diz que a gente é único. Não tem outra pessoa no mundo com uma digital igual a nossa. Então a gente também tem que respeitar mais o ponto de vista do outro e compreender. A grande sacada do não é que você... Sabe aquela frase que diz, dê mais valor ao que vem do que ao que vai? Dê mais valor ao que vem do que ao que vai? Um cliente que foi embora, um cliente que desligou um contrato, que te disse não, etc. A primeira pergunta é até onde eu fui responsável por isso? Não de se culpar, tá, gente? Não é de você ficar lá, nossa, eu não devia ter feito isso, chicotinho nas costas. É muito mais de você explorar, com um olhar curioso mesmo. Não com um olhar de exigência, não com um olhar de culpa, mas com um olhar curioso sobre a situação. É olhar aquela situação de fora e falar assim, deixa eu dar uma olhada aqui, até onde eu fui responsável por isso? O que eu podia ter feito? O que eu posso aprender com essa situação? E agora você vai estabelecer um outro ponto de vista, um ponto de vista de quem está no controle. Você está assistindo a situação como se ela fosse um filme passando na sua frente, como se fosse um livro que você está lendo. E aí você está perguntando ele, nossa, de que forma se eu tivesse agido de uma maneira diferente, que eu posso aprender com essa situação? Faz sentido para vocês? Esse é o caminho. Então esse desencorajamento que a venda traz, que a gente pode olhar ele um pouco mais de fora, estabelecer um outro ponto de vista. Um exercício muito legal é, ao invés de você contar essa história para você sobre este não, você conta uma história para você sobre aquele não. Esse exercício do este e aquele é muito legal. Então, ao invés de você dizer este problema, este cliente que me disse não, aquele problema, aquele cliente. Você começa a olhar a situação de fora. Quando você faz esse exercício, você cria mais possibilidades. Você abre um espaço entre você e um problema e esse espaço pode expandir os seus pontos de vista. Aí você pode assumir mais controle, mais comando sobre aquilo ali que está acontecendo na sua vida. Outra saída para você lidar com essa rejeição no mercado, com esse não, é o famoso a fila anda mesmo. É você criar novas conexões. Você não ficar contando e recontando. Toda vez que você reconta, você revive. Grava essa aí. Toda vez que você reconta, você revive. Então toda vez que você recebeu um não, e aí você vai contar esse não para a sua equipe, você está revivendo a dor. Quando você conta isso para um amigo, para um parceiro, para dizer, cara, apresentei a proposta lá para o fulano de tal, ele disse não, cara, que absurdo. Toda vez que você está recontando, você está revivendo aquilo. O nosso cérebro ele não entende que aquela situação acabou, para ele você está vivendo igualzinho. Então, quanto mais rápido você sair desse espaço de ficar recontando a história, tanto para si mesmo quanto para as outras pessoas, mais rápido você vai liberar essa corda, vai parar de tocar, você vai parar de estimular essa corda da sua harpa de experiências. Então, quando você para de estimular a sua corda da harpa de experiências da vida, esse som para de ser emitido. E aí, quando você não está ouvindo esse som, você está criando novos sons. Um mecanismo legal para você poder lidar com essas rejeições é criar já uma rotina na sua vida para poder fazer novas conexões. Pode ser todo dia, no final do dia, você dá uma corrida na praia, você faz uma atividade física, você assume um outro compromisso. Olha a força do happy hour, né? Você encontra com pessoas para falar de outros assuntos, você cria novas conexões. Quando você cria essas novas conexões, você cria novos acordes. Então tem combinações onde aquela nota que estava sendo esquisita para você, agora tem outras notas cobrindo ela. Ou às vezes você para até de ouvir o som daquela nota anterior na sua harpa de experiências. Então, sempre que você puder criar um mecanismo de defesa, de criar outras conexões, parte para outra. Então, se você está ali fazendo a sua prospecção, parte para outra. Dar uma forçada mesmo nisso, sabe? E um caminho muito legal que eu sugiro para os meus clientes, para os meus mentorados, quando eu reconto, eu paraliso, o Carlos está dizendo, não faço diferente, é isso? Eu não entendi muito bem a pergunta, Carlos. Quando eu reconto... Quando ele conta novamente para alguém, ele se paralisa, ele acaba não fazendo diferente? Não sei dizer, não sei te dizer, porque o paraliso é um reflexo, é uma reação, é uma resposta, uma reação àquela emoção. E
para a mesma emoção a gente pode reagir e responder de formas completamente diferentes. Então, sim, pode ser que você paralise, porque paralisar é a resposta que você dá para aquela situação. Mas tem gente que não paralisa, tem gente que até recua. Então ele não está paralisado, ele está voltando atrás. Tem gente que desespera, tem gente que sai, sabe, o cliente me disse não, então eu esqueço a estratégia e saio ligando para 50 outros clientes para tentar cobrir isso. Não sei te dizer, tá? Isso sim pode ser um dos reflexos, você paralisar, mas a sacada é que para a mesma emoção você tem uma infinidade de respostas, você tem uma infinidade de reações. Então, paralisar pode ser uma das reações, mas eu não diria, eu não tenho convicção de te dizer que essa é a única resposta para aquilo ali. Quando está doendo, tem gente que chora. Quando está doendo, tem gente que se fortalece. Né? Tem gente que fala assim, eu vou suportar essa dor agora, porque quando ela acontecer de novo, ela nunca mais vai me abalar, porque eu sou inquebrável, inabalável, imparável. Tem uma galera aí que curte isso. Né? Tem gente que gosta da dor, tem gente que apega, tem gente que gosta de sentir a dor. Teve um estudo na Sociedade Americana de Fisiologia, que eles fizeram um estudo de 2010, e eles fizeram um estudo seguinte, eles começaram a estimular a dor da perda, a famosa dor do coração partido, nas pessoas e medir as áreas do cérebro que essa dor do coração partido estava afetando. E aí eles começaram a fazer alguns estímulos com essas pessoas. E um dos estímulos que eles trouxeram era essas pessoas ficarem vendo fotos da pessoa que magoou. Então é como se uma pessoa tivesse me abandonado, e aí me dão fotos dessa pessoa para eu ver. E olha que legal, gente. Quando as pessoas começaram a ver as fotos, ativou áreas no cérebro delas que dizia sobre recompensa, sobre prazer, né? Sobre áreas que falavam sobre prazer e áreas que tinham a ver com fissura. Fissura uma vez eu ouvi de um psicólogo ele falando que mulher não apaixona, mulher cisma, né? Que tem uns caras que são tão chave de cadeia, né? Uns camaradas que são tão errados e a mulher cisma com o cara e resolve, ela acha que está apaixonada, mas na opinião dele, ele fala, mulher não apaixona, mulher cisma. E às vezes a gente cisma com aquilo ali. E quando essa área do cérebro é uma área que ele chama de fissura, você está fissurado por aquela ideia. E quando entregavam fotos dessa pessoa que abandonou, né, da pessoa que magoou para as pessoas que estavam ali no experimento ver, eles ativavam isso e é a mesma área que ativa o prazer incontrolável da cocaína. Olha, é a mesma área, quando você recebe um não do seu cliente, imediatamente depois você começa a ficar fuçando lá o Facebook para saber se ele contratou outro, tentando conversar com as pessoas para saber como é que ele está, se ele está bem, se ele contratou o seu concorrente, etc. Quando você faz isso, gente, você tem o perigo de ativar a mesma sensação das drogas, mesma sensação de você usar cocaína, você fica viciado nisso. Aí é o que o Carlos falou, às vezes você vai ficar paralisado ali, você não consegue ir para frente. Você está ali só pensando nas pessoas que te disseram não. É como se você estivesse curtindo a dor. Como eu falei, tem pessoas que gostam da dor. Por que elas gostam da dor? Porque ele tem um sentimento, igualzinho droga mesmo, você tem um topo, você tem um pico de sentimento bom, porque aquilo ali te deu, mas imediatamente depois você tem um pico para baixo. Você faz um vale, né? Pico, vale, pico, vale. E aí você tem uma tristeza muito maior, porque aquilo ali, aquela reação fisiológica no teu corpo, é como se você tivesse acabado de usar uma droga, o efeito da droga passou. E quando o efeito da droga passa, o que você faz? Você tem que buscar a droga de novo, e cada vez mais. E isso tem deixado muitos empreendedores desencorajados. Vocês não fazem ideia, gente, da quantidade de gente que eu converso, que essa pessoa tem um produto maravilhoso, tem um caminho incrível, ela está desacreditada. Por quê? Porque no caminho, na trajetória dela de receber não, ela foi buscar alguma coisa que não resolveu a causa, e aí ela deu um pico de prazer, tipo, o cliente me disse não, eu vou comer um pote de sorvete. O cliente me disse não, eu vou comer uma pizza inteira. O cliente me disse não, eu vou para a cama assistir Netflix. É a mesma coisa, você está se drogando. Você está se drogando. Por quê? Porque você vai ter um ápice de relaxamento, só que você não resolveu a causa do problema. Você foi só no sintoma. E aí depois vem a realidade, te pega em cheio, bate na corda da sua harpa de experiência de novo e vem aquele som a todo volume. E aí o que você vai fazer? Você vai assistir filme de novo, você vai tomar sorvete de novo, você vai... Aí quando você for ver, sua empresa não foi para frente,
Você continuou sofrendo, você não resolveu o problema, ainda está gordo e está doente. Né? Você está comendo um monte de coisa ali. Faz sim que eu quero deixar para vocês de dica mesmo, para onde vocês podem caminhar. Eu trouxe alguns caminhos para vocês poderem andar para frente dentro disso. Né? A Rita botou aqui, gostei dessa. Mulher cisma, né, Rita? Mas homem também tá do mesmo tamanho, porque no caso lá, especificamente, ele estava falando sobre um trabalho com mulheres. Mas, às vezes, a gente cisma com o negócio e não tem muita racionalidade na coisa, né? E quando o não do cliente ainda é um ainda não, no sentido dele estar te procrastinando, olha que legal. Quando ele é um ainda não, você tem que lidar com isso. Você tem que apreciar a jornada do seu cliente, tá, Luciano? A gente tem que... Lembra que eu falo sempre? Por isso a grande importância do marketing de percepção. Porque quando você cria expectativas, aí você cria ansiedade. Você está nessa ansiedade. A ansiedade é excesso de futuro, né? Então você está com excesso de futuro na sua vida. Você queria que uma coisa estivesse acontecendo e ela não está acontecendo ainda. Então sua atenção está toda no futuro. Quando você tem uma emissão muito forte, o cliente vem para você. Se ele está dizendo ainda não, é porque de alguma forma aquilo ali ainda não é relevante o suficiente para ele. O ainda não do cliente está dizendo para você que isso não é prioridade. Aí ou você vai trabalhar, acionar áreas dele para ele ter mais clareza, para ele despertar sobre isso, sobre essa prioridade, ou você vai respeitar que talvez não seja mesmo prioridade. Talvez o que você está propondo para ele não seja realmente uma prioridade. Mas você pode ajudar o seu cliente a ter mais clareza sobre isso. Mas a gente não consegue empurrar o cliente, sabe? Forçar. Pior, às vezes você consegue utilizar gatilhos aí de influência, de persuasão, e o cliente toma uma decisão que ele não gostaria de ter tomado. E isso ativa uma corda na harpa de experiências dele. E esse som vai ficar reverberando para ele uma mensagem de que ele não deveria ter fechado o negócio com você. Vocês já pegaram? Digita eu aí, quem já atendeu algum cliente que depois que ele fechou o contrato com você, parecia que ele ficava o tempo todo tentando sabotar o trabalho. Ele fechou lá o contrato com você, até ali foi tudo bem, você ativou influência, persuasão, você foi lá convencer o cara, ele fechou o contrato com você e dali pra frente o contrato dele se tornou um inferno para você. Tudo que você faz parece que não é suficiente, tudo que você entrega o seu melhor parece que ele não gosta do que faz, não concorda com nada, parece que ele está sabotando o seu contrato. Sabe o que é isso? Ele fez uma escolha não consciente lá atrás. De alguma forma ele agiu influenciado, foi dogmatizado, foi por uma influência que ele se permitiu. E isso ativou nele uma área do subconsciente que é uma corda da harpa de experiências que fica dizendo para ele, cara, você não devia ter fechado contrato com essa pessoa, você não devia ter fechado contrato com essa pessoa. E aí ele começa inconscientemente a sabotar o seu trabalho. Ele fica torcendo para dar errado. Toda vez que você faz uma coisa que dá errado, é como para ele traz prazer. Ele fala assim, uau, eu vou me ver livre desse cara, que agora que eu provo que ele está errado, eu posso desfazer o contrato. Às vezes o cliente desfazer o contrato com você, para ele é uma libertação. Porque lá atrás ele nem queria ter fechado o contrato com você. Talvez uma pessoa de autoridade falou com ele, cara, você precisa fechar esse contrato agora. Ele foi lá e fechou, mas não era ele. Ele atendeu alguém. Faz sentido? Então eu quero deixar aqui alguns pontos de vista para vocês. E o ponto de vista começa muito dentro das coisas que eu aprendo muito com o Luciano Zorzal, que é transformar sentimento em indicadores. A primeira saída para você poder lidar melhor com essa rejeição é transformar o seu sentimento em indicadores. Começa a transformar isso em número. Você vai compreender, vai começar a sentir, estar mais desperto, mais consciente, mais presente, por fato de que isso é simplesmente um significado que você deu para a situação. Mas o fato são os números. Então, eu fui lá e apresentei para esse cliente, poxa, mas será que todo cliente me diz não? Quem foi o cliente que me disse sim? Esse cara se tornou um bom cliente? Começa a trazer indicadores para isso. A Alicia está rindo aqui, eu não sei o que ela viu aqui nos comentários que ela trouxe. Então, quando você está agindo com um cliente que te deu um não, ou que te rejeitou, que está querendo cancelar um contrato com você, respeita a jornada dele e começa a transmitir isso em indicadores. Aquilo que você prometeu entregar, você está entregando? A expectativa que você criou está sendo cumprida? Se mesmo com tudo isso o cara está te dizendo não, está querendo se afastar, ele tem algum sistema de crenças dele. Tudo bem, está tudo tranquilo. Respeita isso, vai em frente.
Quando você traz os indicadores, você faz aquele exercício que eu falei do este e aquele. Então, o este está aqui, ó. O sentimento está dentro de mim. Quando eu jogo isso para números, agora é aquele número. Está lá fora. Eu trouxe aqui, eu respondi perguntas. Por isso a importância de método. Por isso a importância que eu uso dos núcleos e agora com o pessoal do Velox, eu coloco tudo em cima de método, porque o método ele não te deixa ficar contando historinha. Você tem que responder indicador, você tem que falar objetivamente. Não dá para você ficar grava essa. Toda história que a gente conta pra gente mesmo, onde nós somos vítima, a gente tem que refazer essa história imediatamente. A gente tem que contar sempre histórias pra gente onde a gente é protagonista, onde a gente é o autor da história e o protagonista da história. Toda história que a gente conta pra gente mesmo, onde a gente é a vítima, ou seja, o cliente é malvado, o cliente não presta, o cliente não me compreende. Todas essas histórias têm que ser recontadas, esse roteiro tem que ser feito imediatamente. Por quê? Porque a gente está transferindo a responsabilidade. E aí essa história está aqui dentro, ó, a gente está ali cada vez mais infantilizando o processo. Quando é que a gente vai conseguir lidar melhor com a história? Quando a gente assume a responsabilidade. Quando a gente assume que a gente tem responsabilidade nisso. E a melhor forma de você fazer isso é transferir essas historinhas para indicadores. Então vamos lá. Mais do que isso, né? Às vezes a gente está no meio do problema, a gente está tomando o caldo da onda. A gente não sabe onde é que está a superfície, a gente está ali lutando para não se afogar. Então é importante, você já viu o surfista de onda grande? O que ele faz? Sempre que ele vai surfar uma onda grande, ele tem um cara de jet ski seguindo ele. Já viu isso? Olha que legal, gente, a vida acontece, é tudo igual, né? Ser humano é tudo... Por isso que eu gosto dessa área da vida, de fazer o marketing de percepção. Porque essas coisas são todas iguais, não tem muito mistério, não. É mais para a gente evoluir, amadurecer a nossa habilidade de lidar com aquilo ali. Mas o surfista de onda grande, ele sempre tem um cara de jet ski para resgatar ele. Você tem que ter um cara do jet ski do seu lado. Um mentor, um consultor, um coach, um psicólogo, um terapeuta. Tem que ter alguém do teu lado que na hora que você tomar um caldo da onda, essa pessoa vem e te resgata. Para você não se afogar. Essa pessoa vai te emprestar pontos de vista. Essa pessoa vai te ajudar a enxergar coisas que você dentro do problema, de dentro do problema é o pior lugar para você poder mudar uma situação. O melhor lugar para você mudar uma situação é você se afastar do problema, estabelecer um ponto de vista e abrir as suas possibilidades. Lembra do MacGyver que eu falei? Todo mundo está vendo problema e ele via solução. Ele via papel higiênico, prego, barbante, chiclete, juntava aquilo ali e fazia uma solução. Mas a melhor forma é você ter o cara do jet ski te seguindo. Então tem assim um coach, um terapeuta, um psicólogo, uma pessoa de alta confiança, alguém que seja especializado em resolver aquele problema. Não adianta ligar para a mãe, não adianta ligar para o pai, não adianta ligar para a pessoa que é o seu melhor amigo. Às vezes essa pessoa te ama muito, na melhor das intenções, ela vai te dar um conselho péssimo, porque ela não é especialista em lidar com esse tipo de problema. Quando o cliente chega para mim e fala assim, poxa, para você parece tão fácil, é porque eu sou especialista em lidar com esse tipo de problema. Quando o cliente vem para mim rejeitado por alguém, está doendo, eu consigo resgatar essa pessoa rápido, porque eu sou o cara do jet ski. Mas eu também tenho os meus problemas, eu também tenho os caras do jet ski me ajudando. Porque tem os meus problemas. Quando eu estou dentro do problema, por mais técnica que eu tenha, por mais experiência que eu tenha, por mais método que eu tenha, quando eu estou dentro do problema, às vezes eu não tenho força suficiente para poder me resgatar. E aí eu chamo ajuda, eu chamo socorro. Só que você sempre vai chamar o socorro de alguém que está melhor do que você. Se você está se afogando, você não vai chamar uma pessoa que está se afogando também para poder te ajudar. Senão vão os dois para o fundo. Faz sentido para você isso? Quem é o cara do jet ski que está com você hoje? Então, coloca aí assim, eu tenho, para eu saber que você tem um cara do jet ski te ajudando a se resgatar no momento que você sofre uma grande rejeição, que você está sofrendo porque o cliente te disse não, porque ele cancelou o contrato com você, porque ele está te procrastinando, está te barrigando, está dizendo depois eu contrato. Toda vez que você se sentir rejeitado, olha que legal, o se sentir rejeitado é uma experiência sua, tem nada a ver com o cliente. Ele está lá vivendo a vida dele, está nem aí para isso. Tá nem aí pra isso. Lembra que eu falei na nossa live passada, no nosso encontro passado, da trinca lá que os meus pais me ensinavam, que problema é seu, né? O problema é seu, eu não tô nem aí, e se vira. Isso é o que o cliente está dizendo lá do outro lado. Ele está dizendo, cara, esse problema é seu, eu não tô nem aí, se vira. Porque esse problema realmente é seu, não é dele. Então você está se sentindo rejeitado. Não significa que você é. Não compra essa identidade, eu sou rejeitado. Não. Você estava experimentando se sentir rejeitado. E você pode ressignificar isso.
quando você ressignifica, ou seja, você escolhe um outro ponto de vista, você cessa, você para, diminui o estímulo naquela corda na sua harpa de experiências, ok? Um outro ponto que eu quero ajudar vocês é criar sempre mecanismos de defesa. Quem está nos núcleos, quem está nas minhas mentorias, sabe que a gente tem um processo chamado processo de filtragem. Processo de filtragem é você criar um mecanismo para poder desligar, para parar o estímulo naquela corda que está te fazendo sofrer. Então, processo de filtragem é você sair das histórias e trazer indicadores. Quando você sai das histórias e coloca indicadores, agora você pode criar uma nova música com a sua harpa de experiências aí. Olha o Luciano colocando que eu sou o cara do jet ski, é isso, Luciano? Que bom, gente, obrigado. Estou aí para isso, estou aí para poder ajudar mesmo vocês. Carlos Davi também, obrigado, gente. Tamo junto, a galera do Velox está firme e forte aí. E por último aqui, eu vou fazer mais uma dica para vocês se resgatarem rápido e depois eu vou dar um outro ponto de vista, que é sempre olhar para aquela situação, lembra do este aquele? Este problema, aquele problema. Então este não, aquele não. Aquele não que o cliente falou, aquela rejeição que estava lá fora, você está transferindo o problema para longe de você. E nesse espaço entre você e o cliente, você cria suas possibilidades, seus novos campos, certo? E por último, gente, olha, isso é maravilhoso. Grava essa. Eu vou fazer uma alusão aqui. Não deixe o chocolate no armário. Eu vou explicar por quê, eu não sou maluco não. Não deixe o chocolate no armário. O que é o chocolate no armário? Se você está de dieta, se você está buscando emagrecer, se você quer disciplinar sua alimentação, a pior coisa que você pode fazer é deixar lá no seu estoque chocolate, biscoito, sorvete na geladeira. Porque na hora do desespero, quando você não está sendo racional, você vai tentar buscar isso para poder resolver. Você vai tentar se entorpecer. Então não deixe o chocolate no armário, significa o quê? Não deixa perto de você pessoas que vão te contaminar, que tenham hábito, sabe? Você vai para dentro de um ambiente onde as pessoas já estão negativas, você está deixando um chocolate no armário, você está doendo e você vai ligar para uma pessoa que vai te dizer, realmente o cliente é cachorro mesmo, o cliente não presta, o cliente não entende. Essa pessoa vai te dar um prazer imediato de sentir que você está certo, e quando a gente está certo, a gente tem ali uma série de hormônios, uma série de químicas acontecendo na nossa fisiologia, a gente sente o prazer, mas depois volta à realidade. E a realidade vem, dá mais um tapa na sua harpa de experiências. E não é isso que você... Não deixa o chocolate no armário. Não deixa as coisas que são tentação, do tipo... Tem gente que vai correr para o Netflix, tem gente que vai correr... Não vou nem falar de coisas aqui mais profundas, mas tem gente que vai correr para realmente... Vamos tomar cerveja? Tomar cerveja não tem nada de errado. Mas você está sofrendo e você tem sempre aquele amigo que vai te chamar para tomar um chopp, você vai lá tomar um pileque, fica entorpecido pela bebida, mas quando você voltar para casa você vai ter que enfrentar a realidade de vez. Então, ao invés de deixar perto de você gatilhos de prazer, deixa perto de você esse cara do jet ski que vai te ajudar a resgatar. Que ele vai puxar a sua mão para dentro de uma realidade onde você agora está autor, você é o protagonista e você é o escritor da sua própria história. Você sempre tem que estar na sua própria página. Às vezes a gente está numa página diferente da nossa própria história. Ou seja, a gente está vivendo algo naquele momento real, no aqui e agora, mas a gente está contando uma história do passado ou do futuro. Né? Nostalgia, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro. Quem ainda não tem um jet ski, não está podendo investir para contratar que recurso essa pessoa poderia recorrer? Perfeito, legal. A Alicia trouxe aqui o ponto de vista. E quem não tem esse jet ski, quem não pode contratar esse jet ski para estar do seu lado? Gente, hoje tem tantos caminhos. Eu tenho vários caras do jet ski que nem sabem quem eu sou, mas que eu recorro a eles. Então eu tenho uma pessoa, se vocês inclusive tiverem curiosidade, que me ajuda muito a me resgatar, chama Neville Goddard, é um best-seller, um cara fera, e quando eu estou me sentindo ruim, quando eu estou me sentindo mal, quando eu estou sofrendo, eu coloco um trecho do livro dele, que o meu canal de comunicação é mais auditivo, então eu gosto muito de ouvir as palavras dele. Antigamente tinha um psicólogo que eu acompanhava muito, que era o Luiz Gasparetto, era o cara que vinha e falava assim, levanta, sacode a poeira e vai embora. Quando você cria um mecanismo de você ouvir coisas dessa qualidade, sabe? Pessoas que vão te
empoderar, que vão te mostrar que você é o protagonista da sua história, isso você tem hoje de graça, não precisa... Claro que não é a mesma coisa, porque essa pessoa não está avaliando o meu caso específico. Mas é melhor você fazer metade de algo que você precise fazer do que você fazer 100% de uma coisa que não deveria ser feita. Então, é melhor você fazer metade de um bom resgate, jet ski de resgate, do que você ficar buscando, pensando, eu não vou fazer nada porque eu não tenho ideal, eu não tenho um mentor, não posso contratar um coach. Gente, e vamos falar a verdade aqui. Eu faço parte de um grupo que me ajuda a me resgatar, que é o BNI, né? O Business Network International. É uma organização internacional, a maior do mundo, 270 mil empresários. E eu tenho lá um grupo onde tem pessoas que topam me ouvir e me ajudar, mesmo que eu não tenha grana para pagar, ou que simplesmente eu quero um ponto de vista. Às vezes você não quer uma consulta, às vezes você quer um ponto de vista para poder se resgatar. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa do grupo, a gente chama de 1 a 1, e aí a gente foi fazer um encontro para poder conhecer a empresa um do outro, o cara desabafou comigo. Né? E isso é legal, porque ali eu fui o cara do jet ski. Porque eu podia ter dito para ele, cara, coitadinho de você, que pena, você não consegue, você não é capaz, o mundo é injusto, a vida não te deu oportunidade. Mas eu fui puxando ele para cima. Eu falei, mas onde é que está a sua responsabilidade nisso? O que você pode ter feito lá atrás para poder ter criado isso na sua vida? Esses caras do jet ski, geralmente eles vão fazendo perguntas para a gente criar consciência, para a gente estar presente para o problema, para viver o aqui e agora, para a gente tomar rédea mesmo da nossa vida, das nossas decisões. Então você tem o Sebrae, que tem coisa subsidiada, gente, coisa de R$200, dá para você fazer. E eles ainda têm lá as formas de pagamento. Tem o BNI, tem os caras grandes do mercado, né? Quem é da área do coaching, você tem ali um Tony Robbins. Para ouvir um vídeo. Eu duvido que você vai ouvir um vídeo do Tony Robbins. Duvido que você vai ouvir um vídeo dele dizendo que você é coitadinho, dizendo que foi injusto, dizendo que a culpa é do cliente. Duvido. Se tiver, até compartilha comigo, porque eu quero ver o Tony Robbins te convidando a não assumir responsabilidade. Esse é um cara de jet ski. Às vezes você não pode contratar ele agora. Eu lembro quando eu criei o Vamos em Frente, só para a gente finalizar, são 8h20. Gente, obrigado, a gente está com 20 pessoas até agora ouvindo aqui. Vocês me aturam, não sei como é que vocês me aguentam, não. Mas quando eu criei o Vamos em Frente, eu tive uma base, né, muito forte, que eu estava acompanhando de perto os trabalhos do professor Marins. E toda vez que ele terminava... E quando eu vou acompanhar, eu sou meio obcecado por essas coisas, né? Eu não pego e vejo 1 ou 2 vídeos dele. Eu vou no canal do YouTube e eu vejo tudo. Então, antes de começar a fazer os investimentos, faz tudo que você pode fazer sem dinheiro. Você já fez, antes de fazer o grande investimento, você já fez algum investimento sem grana para ver se vai dar certo? Então começa de baixo para cima, tá tudo bem. E aí eu fui ouvir todos os áudios, todos os vídeos dele no YouTube, todos, literalmente todos. Zerei o canal ali. E eu vi que ele tinha um padrão. Toda vez que ele terminava os vídeos, ele dizia assim, pense nisso. Aí ele falava o vídeo, no final ele dizia assim, pense nisso. Eu falei, caramba, isso é genial, porque o assunto não termina ali. Ele criou uma ferramenta para reverberar o assunto para mim, para todo mundo, né, que estava assistindo. E eu falei, eu tenho que ter o pense nisso para mim. Foi quando eu criei o Vamos em Frente. Que aí eu falei, toda vez que eu terminar o meu conteúdo, eu não termino dizendo acabou. Eu termino dizendo vamos em frente. Ou seja, eu dou continuidade. É um aprendizado que me ajudou muito. Uma coisa tão simples e que hoje é o nome da nossa comunidade. Que também é um jet ski. Que também é um jet ski. Também é um jet ski. A comunidade também é um jet ski. Às vezes você não tem essa pessoa, não tem condição de pagar, mas você já mandou um direct para mim falando do que você está passando? Você já mandou uma pergunta lá no nosso e-mail? Porque às vezes também, olha só, se você não faz nada e nada acontece, 100% de eficiência. Se você não fizer nada e nada acontecer e nada mudar, 100% de eficiência. O problema é que a gente sofre é que às vezes a gente não está fazendo nada e espera que as coisas aconteçam magicamente na vida da gente. Não estou nem te dizendo que não vai acontecer, não. Às vezes pode acontecer, mas não é o normal. A melhor forma de a gente prever o futuro é a gente criar, é a gente ser o autor dessa história. Então, na nossa vida, a gente define o que vai acontecer e vai em busca de materializar isso. Faz sentido para vocês? Então, tenha sempre o resgate do jet ski ali ao seu lado, tem um monte de área para você poder ir. O ideal é que você tenha um olho no olho, que tenha alguém que você possa interagir, para ele te ajudar com essas perguntas naquele problema. Mas se você não tem essa pessoa, eu fiz algumas sugestões aí. Tem o Tony Robbins, que é incrível de ouvir. Tem o Neville Goddard, que é um cara fantástico de ouvir. Talvez algumas coisas mais nessa área
de orientação, eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito de psicologia, então são áreas que me atraem, mas às vezes não é o melhor caminho para você. Por quê? Porque você vai ficar lá lendo Aristóteles, você vai ficar lendo Platão quando você quer eliminar a dor na sua vida. É melhor às vezes você pegar uma pessoa que está mais dentro do seu dia a dia. Então você pode ter um coach, você pode ter um psicólogo, um terapeuta. Gente, tem um projeto, eu não sei se está em vigor ainda, vocês podem consultar também, tá? Do Roberto Chiniachik. Então ele está com um grupo aí maravilhoso de pessoas voluntariamente fazendo esse trabalho de ouvir os outros, de poder usar o conhecimento. São pessoas especialistas que estão sendo mentores voluntários para ajudar as pessoas. A gente está com a comunidade Vamos em Frente, eles também têm lá, o Chiniachik tem um caminho lindo de mercado, quem acompanha aí, hoje é um cara referência, e ele vai reverberando isso para as outras pessoas, criando uma rede de ajuda mútua para poder acontecer. Lá no BNI tem um Open Mind, que também que é um projeto para as pessoas te ajudarem com ponto de vista que te coloca. Aí, esse para a gente fechar aqui, o ponto de vista que eu gostaria que você absorvesse é o ponto de vista que te empodera, mas não te empodera no sentido de vai lá que você consegue. Eu não estou falando de coisas motivacionais. O melhor está por vir, você merece, você consegue. Isso é motivacional. É positivo, é legal, porque mostra que as pessoas estão na mesma frequência, mas ele não tem tanto poder para resolver o problema. O poder para resolver o problema é te colocar como autor, é assumir responsabilidade. Qual é o seu próximo passo? O que você vai fazer? Que pequena atitude você vai tomar agora para que isso não aconteça de novo? Que pequena atitude você vai tomar agora para poder melhorar seus resultados? Então, se você melhorar 1% por dia, no final do ano, você vai ter melhorado 365% de tudo que você está fazendo. Então, se você topar melhorar 1%, não precisa resolver construir a muralha da China. Bota o primeiro tijolo, mas assenta aquele tijolo com o máximo de vontade, sabe? Com o máximo de excelência do que você está fazendo. Dá um primeiro passo fantástico, que aí cada primeiro passo de melhoria, que você sinta que você progrediu, você daqui a pouco vai ter construído a sua muralha, daqui a pouco você construiu a sua fortaleza. 1% melhor que você tiver por dia vai te deixar mais forte, mas não de acredite em você, vai lá que você dá conta. Não estou falando disso. Isso é positivo, isso é muito legal, mas isso não vai resolver a causa do seu problema. Isso não vai impedir que as coisas voltem a acontecer. O que vai impedir que essas coisas voltem a acontecer, ou que você, no mínimo, esteja mais forte. Eu falo que a experiência é a gente poder usar tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece, para lidar com aquilo que a gente não conhece. Usar tudo que a gente sabe para lidar com aquilo que a gente não sabe. Então, a gente vai acabar aqui no Instagram. Eu vou encerrar. Mas sempre buscar caminho de assumir responsabilidade pessoal. Você se empodera, você toma as rédeas do seu destino. Fez sentido para você? Gente, vou finalizando por aqui, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês, de vocês estarem me acompanhando, confiando aí no meu trabalho, de estar liderando essa comunidade chamada Vamos em Frente. Estamos juntos apoiando uns aos outros, criando a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Éramos 8, 10, agora nós somos 500. A gente está crescendo e a gente não vai parar, nossa progressão é geométrica. Bora fazer realmente esse impacto no mundo, chama mais gente, manda essa live depois para os outros, gente, manda para os parceiros de vocês, reverbera isso. Toda vez que você faz isso, as pessoas estão vendo que você está no caminho positivo, estão vendo que você está no caminho empoderado, que você está tomando as rédeas do seu negócio, e você vai atrair para perto de você pessoas que querem o seu bem e automaticamente vai afastar de você pessoas que não estão torcendo pelo seu sucesso. Faz sentido para você? Então, pessoal, um grande beijo para vocês. Que as nossas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos nossos sonhos e não pelos nossos medos. Permita que o extraordinário se manifeste na sua vida. Sonhe grande, pratique o bem. Um beijão, até a próxima. Vamos em frente.